século passado, esta orquestra tem uma missão: revelar as eternas músicas vienenses da dinastia Strauss para todo o mundo. O conjunto foi fundado por Johann Strauss, o pai, em 1825. 20 anos depois, passou para as mãos do maior talento da família, o filho Strauss Jr., compositor de Danúbio Azul. Em 1901, uma crise interrompeu o trabalho e somente em 1966 a Orquestra Johann Strauss de Viena voltou a ter projeção mundial. Desde então, por este grupo passaram os maestros mais respeitados da Europa. Atualmente, quem está regendo os 42 músicos da orquestra é o professor Franz Bauer-Teusel, conhecido como o embaixador da música vienense no mundo. Logo que chegou no Brasil, o professor esteve com jornalistas. Deixou claro que veio para defender as valsas vienenses. Disse que essas composições são leves e acessíveis, sim, mas que isso não quer dizer que elas não sejam respeitáveis. Para ele, as valsas de Strauss têm qualidade artística como todas as outras obras clássicas. Depois de pousar e esbanjar simpatia, Bauer-Teusel confessou: o que o mantém jovem e alegre é ninguém menos que a valsa. E deseja que todos fiquem muito felizes quando ele estiver regendo no Brasil. E por falar em jovem e feliz, o maestro Júlio Medalha acabou de fazer um comentário que é interessante notar que tem muito jovem nessa orquestra, maestro. Isso causa uma certa surpresa até ou não? Não causou surpresa porque Viena é uma cidade eternamente jovem. Quer dizer, ela trouxe a juventude nas artes, no sentido de que todo o seu furor no século passado, de prazer de viver, que ela ensinou ao mundo, e com a sofisticação provavelmente que ela aprendeu um pouco dos franceses quando estiveram por lá, e aquele rigor do centro europeu, ela fez com que toda essa alegria fosse transformada em ideias, em músicas, em operetas, em valsas, etc. Isso permanece vivo até hoje, e essa criançadinha que está aí hoje na orquestra tocando, continua com essa tradição vienense e ao mesmo tempo que transforma essa música numa nova realidade no século atual. Quer dizer que a valsa é a música representante desse modo de vida, desse modo feliz, dessa felicidade com o mundo? De fato, existiam ritmos 3x4, né? 1, 2, 3, 1, já há mais tempo, antes da valsa, o minueto, por exemplo, né? Que era também uma dança de origem popular, que foi trazida para a corte, que também ganha sua sofisticação. Mas depois a corte devolve ela para o público, inclusive deixavam as janelas abertas na corte, e o público, ouvindo de fora aquilo, dançava na praça. Até um dos movimentos do minueto é um pouco mais lento para que o povo pudesse dançar juntos. Mas depois o minueto foi se excitando, se transformou então na valsa que nós conhecemos. Vamos falar em dança, a orquestra Johann Strauss de Viena tem uma novidade nessa apresentação de hoje. Ela trouxe o balé também da Ópera de Viena, que vai dançar 4 músicas. A gente pode comentar um pouquinho do programa, maestro. Vai ter o infalível Danúbio Azul no final, né? O que o senhor achou do programa? O programa tem uma série de obras que representam assim aquele repertório mais popular da valsa e também desse tipo de música, ou seja, essa valsa com a sua forma original. São vários temas que se sucedem, antecedidos por uma parte lenta e no final sempre essa parte de reminiscências, como eu disse, que forma então a mais tradicional e a mais expressiva forma da dança vienense. Tá bom, e daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho da orquestra Johann Strauss de Viena. Rede Bandeirantes, Concerto de Vinólia 95. Nós voltamos ao vivo do Parque do Ibirapuera com a apresentação da orquestra Johann Strauss de Viena. A orquestra se preparando para entrar no palco, que é para lá, pertinho do palco que a gente vai com a repórter Renata Neto. Renata. Nós estamos agora nos bastidores do palco, onde daqui a pouco a orquestra Johann Strauss de Viena irá se apresentar.
Aqui, os bailarinos estão se aquecendo. Uma coisa muito comum que acontece em Viena é bailarinos dançarem a valsa como pano de fundo enquanto a orquestra toca. A orquestra trouxe 1,5 toneladas de instrumentos e, como sempre acontece com os concertos de Vinólia, está fazendo uma turnê pelo Brasil. Já passaram por Salvador, Rio de Janeiro e depois de São Paulo seguem para Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. E ainda na América Latina seguem para Buenos Aires. Mas quem pensa que valsa é coisa do passado está enganado. A valsa está definitivamente viva. E não é apenas nos filmes de época, que remontam cenas do século XVIII, quando esse ritmo era a sensação do momento. A valsa está viva hoje nos salões de cursos de dança. Em São Paulo, são centenas de escolas, como esta do Clube La Pianinho, na Lapa Paulistana. Entre os ritmos ensinados aqui, a valsa é aula especial. Conquista os jovens e enche de alegria o coração dos mais velhos. O que a valsa traz para a senhora? Bastante recordações, né? Quais recordações? Conta um pouquinho. Do primeiro namorado, né? Andava dos 15 anos. Já dançava valsa com ele? Dançava. Que é meu marido agora. Dança valsa é muito divertido, é gostoso, né? A gente se lembra daqueles filmes antigos, né? Aquelas saias rodadas, aquelas voltas no salão, uma coisa muito gostosa de fazer. O melhor da valsa é que este ritmo é muito fácil de ser dançado. Neste curso, não demora muito para que todos os alunos acertem o compasso. 3 passos laterais, um para frente, outro para trás e, finalmente, a voltinha. Logo em seguida, é sentir a música e girar, e girar, e girar. Qual que é o segredo da valsa? O primeiro é gostar. E depois é a pessoa pegar um pouco de ritmo, né? E depois entrar no compasso da valsa e se dedicar um pouquinho, eu acho. Amoleçam o corpo, porque todo mundo fica muito duro. É esse que é o problema dos alunos. Eu acho que é uma dança nobre que não pode morrer realmente, né? Tem que permanecer. Ao meu lado está o maestro, professor Franz Bauer Tossio, que está atualmente regendo a orquestra Johann Strauss de Viena. Qual a expectativa dele em relação a esse concerto de hoje? Also neben uns Professor Dr. Bauer Tossio von der Johann Strauss Orchester aus Wien. Welche Erwartungen haben Sie für das heutige Konzert hier in São Paulo im Ibirapuera Park? Wir sind sehr beeindruckt, dass wir hören, dass 100.000 Menschen hierher kommen werden ungefähr. Wir werden uns sehr bemühen, ein schönes Konzert zu spielen. Und das Wetter ist wunderschön. Ich glaube, das sind sichere Garanten für einen wunderschönen Tag in São Paulo. Ele está muito feliz de estar aqui no Ibirapuera. As expectativas da orquestra são grandes. Estão esperando um público de aproximadamente 100.000 pessoas. A constelação de tempo, público, ambiente está perfeita para fazer um excelente concerto. Vamos voltar agora com a Lúcia Soares e o maestro Júlio Medalha. Bom, e pensar que houve um tempo que a valsa foi considerada até uma dança imoral, né, maestro? Porque exigiu contato físico, íntimo de 2 parceiros. Teve isso, né? A valsa era o rock and roll. Como o ritmo foi o que predominou, assim, como dança mais popular em toda a segunda metade do século passado e o início deste século, né? E ela aproximou os casais, porque na realidade no minueto as pessoas ficavam longe uma das outras, todas com muitas mesuras e praticamente eram assim uma forma muito respeitosa de dançar. A valsa fez com que os casais se aproximassem e ao mesmo tempo girassem juntos, né? E todo aquele charme que a música propunha fazia com que aquele tipo de dança criasse uma alegria e ao mesmo tempo aproximação dos corpos. E por isso foi até, em certo sentido, dita que seria uma valsa obscena, uma dança obscena. Mas isso, evidentemente, com o passar do tempo, o seu charme e alegria acabou predominando e fazendo dela a dança mais popular e mais genial que a humanidade já conheceu. Daqui a pouco a gente volta com mais Orquestra Johann Strauss de Viena. Rede Bandeirantes, Concertos de Vinólia 95.
preconceito, porque as coisas que têm origem popular e que eram muito cultivadas popularmente davam a impressão de que seria uma coisa menor do que aquilo que é feito pelos acadêmicos, né? Mas com o passar do tempo as pessoas se deram conta que a criatividade pode estar presente numa manifestação simples popular, quanto pode estar presente numa obra sinfônica de grande envergadura. Na realidade, toda a sofisticação da valsa orquestral e formal permite-se dizer também que é uma música clássica respeitável. O senhor estava falando que Viena produziu as duas melhores coisas da humanidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Viena, a alegria em Viena e a descontração era tão grande que o ser humano vivia com as suas características mais importantes, ou seja, a sua capacidade de criar a beleza e o seu mau caratismo também, né? Nas operetas todo mundo era lindo e maravilhoso e ninguém valia nada. O marido enganava a mulher e mulher enganava o marido, mas todo mundo se dava bem porque todo mundo dançava, todo mundo era feliz, todo mundo ia no Rintzing, que é o bairro boêmio da cidade, iam comer queijo, beber vinho branco, ouvindo Strauss. Então, o ser humano, naquilo que ele tem de ruim, não atrapalhava naquela vida maravilhosa. Até que veio Freud e resolveu botar o complexo de culpa nas pessoas, né? Aí as coisas mudaram. Mas, felizmente, a valsa permaneceu durante este século e muitas operetas e muitas valsas ainda foram compostas, inclusive o Brasil. No Brasil, São Paulo tem um tipo de valsa paulista que é muito característica, que eu já até mandei para alguns músicos de Viena que já tocaram por lá uma vez e que fizeram a valsa paulista também uma realidade que veio dessa cidade que nós devolvemos com a nossa pronúncia, com a nossa impostação. Maestro, qual que é a grande obra deixada pelo Johann II, o filho de Johann Strauss? Na realidade, Johann Strauss Jr., ou Johann Strauss II, que é o pai dessa orquestra aqui, ele foi um compositor de mais de 300 valsas. Mas ele compôs também muitos outros tipos de música dançante. O galope, por exemplo, que é uma coisa mais excitante. A polka, que é uma valsa, é uma música de origem da Europa Oriental. E também foram muito populares no seu tempo, embora a valsa tenha sido a sua forma mais conhecida. Mas ele tem também operetas, né? Ele foi induzido a compor para o teatro musicado e Viena, grandes compositores viveram em Viena, né? E ele também tem muitas... Ele agora tem a impressão que vai... É isso, vamos ouvir agora. Vamos ouvir a orquestra Johann Strauss de Viena.
Essa é a abertura da opereta O Barão Cigano. É uma dessas operetas que Strauss compôs, que era o chamado Teatro Musicado Alegre da cidade de Viena. A sua abertura se tornou famosa fora da opereta. E agora?
A polca era uma dança muito popular na Europa. Isso acontece todos os finais de ano na Europa, ao contrário da a valsa. Orquestra Filarmônica de Viena toca na famosa noite de São Silvestre. A orquestra fica no palco, assim como está esta aqui, e por cima da orquestra, num palco superior, vê-se um grupo de bailarinos dançando, assim como foi reproduzido agora no Parque Ibirapuera. Viena está em São Paulo em toda a sua integridade. Inclusive, procurem observar a forma como ele executa essa valsa com toda a sua leveza e pequenos aceleramentos e retardantes. Vocês ouviram agora uma polca, que era a dança rápida popular do século passado também, que se contrapunha à valsa, que era um movimento mais lento e galante. Vamos ouvir agora mais uma valsa, Aquarelas, de Johann Strauss.
Vamos ouvir agora mais 3 polcas com a orquestra Johann Strauss de Viena. Nós ouvimos uma valsa delicada, onde o balé pôde, atrás da orquestra, fazer toda a coreografia correspondente a esse tipo de música. E a próxima agora vamos ouvir em vez de valsas, vamos ouvir polcas, que são danças rápidas também, que são polcas que faziam então a excitação da vida vienense da época.
Uma polca rápida agora. Alien, o húngaro. Agora eles vão executar mais uma polca rápida.
Vocês ouviram uma polca, que é uma dança rápida em ritmo de 2x4, que se contrapunha a valsa, que era tão galante, tão mais lenta. E evidentemente agora, para encerrar o espetáculo desta manhã de sol aqui no Ibirapuera, onde Viena está presente aqui, essa orquestra vai apresentar a mais querida, a mais famosa valsa de Strauss, que é um símbolo daquela cidade, hino nacional da Áustria, o Danúbio Azul.
Bom, e com esse final grandioso, a Orquestra Johann Strauss de Viena encerra sua apresentação aqui no Parque do Ibirapuera. Nós vamos saber como estão os bastidores com a repórter Renata Neto. Renata. Celso, eu não tenho câmera. Ok, a orquestra continua no palco. O maestro está sendo aplaudido de pé pelas pessoas que vieram até o Parque do Ibirapuera. E a gente faz os últimos comentários aqui com o maestro Júlio Medalha. O que o senhor achou dessa apresentação, maestro? Tivemos a oportunidade, finalmente, de conhecer a valsa como ela é, com a sua pronúncia, com a sua prosódia, com todas as suas características, como foram criadas na sua terra de origem, a grande cidade de Viena. Quero continuar. Eu queria dizer a você... O senhor ficou emocionado com a apresentação da orquestra? Emocionado porque finalmente nós conhecemos a valsa como ela é executada. Muitas vezes nós fizemos essas músicas aqui no Brasil, os maestros brasileiros regem as valsas aqui, que são muito queridas, mas finalmente hoje conhecemos ela como ela foi concebida, com seus ralentando, com a sua calma, uma interpretação completamente diferente daquilo que a gente se imagina. E hoje então tivemos essa felicidade de ver a autêntica valsa vienense, com esse maestro Franz Pauer Teusel, que é um representante, é uma espécie de embaixador vienense em todo o mundo, e com essa orquestra que traz toda a pronúncia correta de Strauss, como ele se imaginou. Ele disse na entrevista coletiva, maestro, que ele se mantinha jovem e feliz graças à valsa. Ele regendo, passou bem essa sensação, né? Essa impressão de que estava regendo uma música feliz, enfim. Vamos ouvi-lo mais uma vez agora. Bom, então a gente vai ficando por aqui com mais uma apresentação da série Concertos de Vinólia 95, a apresentação da orquestra Johann Strauss. E essa apresentação serviu para trazer toda a magia e o encantamento da valsa nessa manhã de domingo aqui no Parque do Ibirapuera. A gente vai ficando por aqui, uma boa tarde para vocês. Quatro, 25, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43.